Coloquei. Acho que ele vai aparecer um aviso aí para vocês. Boa noite, Suziane. Tem uns nomes aqui que eu já conheço. Fernanda, Marcela. Muito Olá, bom. pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Luana, muito bom. Pessoal, o chat vai ser nossa comunicação aqui. Eu falei para a gente estava conversando antes, né? De falar, a ideia é a gente conversar mesmo. Então aproveitem o chat para compartilhando as dúvidas, perguntas. A ideia é a gente conversar por aqui. Eu posso começar, Alicia? Puder colocar a apresentação em modo de apresentação, Já tá, Cê. para respeitar todos aqueles que chegaram pontualmente. Eu vou dar início, então, pessoal, contando uma história para vocês. Se vocês me permitirem, sou contadora de histórias também, fiz uma formação pelo Senac, eu quero contar essa história para vocês. Bom, era uma vez um peregrino que caminhava sobre a terra em busca de sabedoria. Certo dia, ele caminhando encontrou um grupo de homens quebrando pedras. Ele então se aproximou de um dos homens e fez a seguinte pergunta: Bom dia, meu senhor, o que o senhor faz por aqui? Esse homem então respondeu: O senhor não vê? Estou aqui quebrando pedras. Como um homem sábio que era, ele não se deu por satisfeito. Ele caminhou um pouco mais ali no grupo de homens e fez então uma segunda pergunta. Bom dia, meu senhor, o que o senhor faz por aqui? Este segundo homem então respondeu: Eu estou aqui ganhando meu sustento. Ele não se deu por satisfeito, continuou caminhando ali no canteiro de obras e foi então falar com o terceiro homem, fazendo exatamente a mesma pergunta. Bom dia, meu senhor. O que o senhor faz por aqui? Esse terceiro homem então respondeu: Eu estou aqui construindo uma catedral. Muito boa noite a todos. Eu estou muito feliz de hoje estar aqui compartilhando esse tema tão importante que é trabalho, carreira, felicidade, propósito. Quero me apresentar para aquelas pessoas que estão aqui que não me conhecem. Meu nome é Cecília Motoyama, eu sou psicóloga de formação, trabalho com a área de desenvolvimento humano há mais de 20 anos, isso já fala um pouco da minha idade, tenho 45 anos, sou mãe do Ícaro e do Nicolas. Sou uma apaixonada pelo tema de desenvolvimento humano e carreira, ocupei aí cargos executivos em empresas multinacionais na área de recursos humanos, fiz algumas especializações sobre o tema, e hoje eu estou aqui compartilhando esse momento, esse conhecimento com vocês, em parceria com uma grande amiga minha, que se formou comigo, inclusive, na mesma turma, que é a Elissa. Vou passar para você, Elissa, se apresentar. Muito bom, Cê. Obrigada. Pessoal, meu nome é Elissa. Eu estava até dando uma olhadinha nos nomes aqui. Alguns já me conhecem, mas vou me apresentar rapidinho. Eu sou psicóloga e trabalho com orientação profissional e de carreira, ajudando profissionais a decidirem os caminhos profissionais, a planejarem suas carreiras. Não foi sempre que eu trabalhei com isso. Eu até costumo falar que hoje eu adoro atender profissionais que estão bem perdidos. Acho que são os casos que eu mais gosto, assim, sabe? Quando chegam pessoas que, nossa, eu não tenho ideia do que eu posso fazer de carreira, esses são os casos que eu mais gosto de atender. Então, se você é um deles, esteja aqui com a gente. Eu acho que durante o workshop a gente tentou reunir toda a nossa experiência. Hoje, eu já atuo há em torno de 5 anos com orientação profissional. Então, a gente tentou reunir um pouco do nosso conhecimento nesses atendimentos, né, nessa rotina de atender pessoas em relação às suas questões profissionais. E também eu vivenciei uma transição de carreira. Nem sempre eu trabalhei com orientação, o início da minha carreira foi trabalhando em RH. Então, por um tempo, eu fui essa profissional que por muito tempo ficou insatisfeita, sem ter noção de qual caminho profissional seguir. Lembro que eu trabalhava e eu não conseguia, eu sabia que eu não gostava daquele lugar, daquela atividade, pensava em um monte de possibilidades, mas não conseguia decidir e escolher um caminho que fazia sentido para mim. Então, foi ali que eu procurei ajuda. Então, eu já fui uma pessoa que estava perdida e participei de um processo de desenvolvimento de carreira, de orientação profissional, e acabei decidindo ali, há 5 anos atrás, 5 anos e meio, trabalhar com orientação profissional e de carreira.
Então, quem está aqui e estava perdida, eu quero já começar a plantar, está perdida, né, profissionalmente, uma sementinha de que é possível, mesmo eu fiz minha transição, minha mudança de carreira com 33 anos. Então, é possível a gente se redescobrir profissionalmente, mesmo depois de já ter feito escolhas. Então, a ideia hoje, a gente preparou com muito carinho esse conteúdo para vocês. Acho que foi uns 2 meses, né, Cê? A gente preparando esse Foram dois material, meses de trabalho. discutindo, melhorando. Então, aproveitem. Então, se você é essa pessoa aqui que eu comentei, que eu já fui um dia, esse workshop praticamente foi feito para você. Oli, se você me permitir, são dois manifestos que eu acho que a gente pode fazer aqui. O primeiro é esse, de que é possível sim encontrar um caminho profissional, e a gente vai falar um pouco de crenças um pouco mais para frente no workshop, mas sim, é possível. E outra coisa que é possível é ser feliz no trabalho, né? A gente fala justamente de ser feliz profissionalmente, para aqueles que não acreditam nessa possibilidade, essa contação de história que eu fiz no começo, ela retrata talvez o exemplo do que muitas pessoas vivem na prática. Eu venho aqui afirmar para vocês que vão seguir aqui com a gente até o final de que sim, é possível ser feliz no trabalho. Muito bom. Deixa eu só clicar aqui. Você está conseguindo ver? Porque já está em apresentação. Eu vejo a sua tela do Ah, PowerPoint, mas não no modo apresentação. apresentação. Eu só vou tirar o compartilhamento de tela de novo. Vou pôr, só para a apresentação ficar certinho. Ó, está em modo de apresentação agora. Você consegue ver? Agora sim, Ah, então perfeito. perfeito. Então acho que foi antes de entrar e aí deu esse probleminha. Mas você já está conseguindo ver? Sim, perfeito. Ótimo, perfeito. Então, gente, para quem que a gente construiu essa aula, né? E vão observando se vocês se identificam com essa pessoa que a gente vai falar aqui, né? Então, essa aula, esse workshop que a gente preparou, é para pessoas que estão frustradas profissionalmente, assim como eu estava anos atrás, sentindo-se perdida e não conseguindo decidir por um caminho profissional que faça sentido, né, para ela, insegura, não sabendo o que precisa fazer para alcançar seus objetivos profissionais, porque às vezes é difícil a gente pensar sozinho, né? O que que eu preciso fazer para alcançar? Eu sei onde eu quero, mas o que que eu preciso fazer para chegar lá? Não está satisfeita com os resultados que tem alcançado na carreira, né? Quer aprender um jeito certo de tomar decisão de carreira. A gente vai falar um pouquinho para frente, que a gente não aprende, né? Poucos tiveram a experiência de pais ensinarem, quando a gente está lá com 17 anos, a decidir por um caminho profissional, ou aprenderam na faculdade ou na escola como eu tomo decisão para minha vida profissional. Então, pessoas que querem aprender o jeito certo de tomar decisão de carreira. Então, essa aula é para você. Fiquem aqui comigo até o final e pessoas que desejam, como você falou, ser mais felizes profissionalmente, tendo um trabalho que faça mais sentido, né, para você e seu momento de vida. Porque a questão do trabalho, hoje, quando a gente olha pesquisas sobre profissões, dizem que a gente vai ter cerca de 5 profissões ao longo da nossa vida. Diferente de antes, a gente pegava, às vezes, nossos avós, né, iniciavam numa profissão, funcionário público do Banco do Brasil e ficava nela a vida inteira, né, se aposentava naquela profissão. Hoje isso já não é mais a realidade. Então, quem quer ter essa profissão com mais sentido e entender que, às vezes, o meu momento de vida vai fazer com que eu busque mais sentido, um sentido diferente com o meu trabalho, de acordo com a minha vida, esse workshop foi feito para você. E aí, gente, a gente teve a ideia de falar um pouquinho sobre tudo que você pode, tudo que você precisa saber para ser mais feliz profissionalmente, partindo do momento que a gente viu alguns dados dessa pesquisa, que eu estou compartilhando aqui com vocês. Essa pesquisa foi feita hoje, não sei se todo mundo aqui conhece o ChatGPT, que é uma inteligência artificial que vem sendo muito utilizada de uns anos para cá, praticamente uns meses para cá, se a gente falar aqui no Brasil, que é como se fosse um chat, né? E ela tem todo um banco de dados, de informações, e você conversa com essa ferramenta. E essa consultoria soltou uma pesquisa que a palavra, a busca, né, de como ser feliz é feita por 300 mil pessoas por dia no chat GPT. Então, as pessoas entram lá nessa inteligência artificial, nesse site, nesse chat, e perguntam lá como ser feliz. 300 mil pessoas buscam essa informação por dia. E isso é muito importante porque diz que as pessoas estão preocupadas em querer ser felizes, né?
E aí a gente pensou muito, e quando a gente lê muito hoje os dados sobre o trabalho, que aqui a gente fala mais de trabalho e de carreira, se todo mundo, entre aspas, né, se uma parcela muito grande da população quer ser feliz, por que que será que a gente vem vivendo um mundo tão adoecido e infeliz? Né? Hoje, quando a gente pega dados de relacionado a ambientes de trabalho, relacionado à satisfação com a carreira, gente, é alarmante. E vocês podem me dizer, né? Vocês estão no mercado de trabalho ou têm parentes que estão, né? Esposa, marido. Hoje, quando a gente pega esses dados, são alarmantes, né? De pessoas Bom que... que o celular é alto. A caixa de som, né? Ah, gente, se puder, só dá um mute no microfone, porque eu não consigo mutar de todo mundo, senão eu muto a C aqui. É só clicar no microfonezinho ali no mute. Ótimo. Então, quando a gente pega, gente, esses dados, de fato, o adoecimento. A Cecília trabalhou recentemente, né, em RH, e acho que era alarmante, né, Cê, quando via esses dados, essas informações sobre os transtornos mentais relacionados ao trabalho, não é? Sim, exatamente. Tem uma pesquisa recente da Gallup, que é uma grande consultoria do mundo corporativo, falando que 66% dos profissionais hoje se sentem desengajados, se sentem não felizes com a atividade que eles executam. E eu acho que é importante mencionar aqui, Elissa, que às vezes a gente tem alguns pensamentos, né, alguns estigmas que dizem que é a geração Z, né, os novos, né, não sei a idade de todos que estão aqui participando do workshop, que falam assim, essa geração ela não quer trabalhar, ela só quer propósito, né? Fica uma geração julgando a outra. Ah, a geração X trabalhava demais e por isso que eles chegam nesse estado de burnout. A verdade é que lá no fundo, enquanto seres humanos, nós todos queremos ser felizes, né? O pilar carreira e trabalho é algo muito importante para nós e não importa a geração. Todos querem equilíbrio, satisfação profissional, encontrar realmente um propósito, um sentido, né, para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente coloca a nossa energia. E tem sido realmente cada vez mais preocupante os dados que mostram o impacto da saúde mental, profissionais realmente infelizes com aquilo que eles fazem no dia a dia. Sim, até eu trouxe aqui algumas pesquisas, né? 90%, né, das pessoas que trabalham, de profissionais, estão insatisfeitos com o trabalho. E, gente, essa insatisfação, ela está em nome de um montão de coisa, né? Tem desde com o meu salário, com o ambiente de trabalho, mas muita dessa insatisfação está relacionada com não se identificar com o trabalho em si, sabe? Não fazer sentido aquele trabalho para o momento de vida que a pessoa está, tá? Então, esse é um ponto importante para a gente ter consciência, né? E quando a gente olha um pouco de como as pessoas estão se sentindo mesmo, né, em suas carreiras e trabalho, tem um sentimento muito forte de insegurança, de frustração e até às vezes paralisação mesmo, né, frente ao cenário que a gente vive atualmente em relação ao mercado de trabalho, que a gente vai comentar um pouquinho. Hoje, né, o mercado de trabalho ele tem características, né, que corroboram para a gente se sentir assim. Diferente se a gente pega, por exemplo, do cenário de mercado de trabalho de 20 anos atrás, né? A gente tinha, sei lá, 10 carreiras para escolher, né? Hoje o mercado de trabalho mudou demais e essas mudanças assustam a gente, né? E faz com que, às vezes, a gente viva aquele tipo de sentimento, né? De insatisfação, de insegurança, de paralisação, e que às vezes eu não sei nem dar nome do porquê eu estou me sentindo assim. Várias pessoas que eu atendo na primeira sessão e a gente entende um pouquinho do momento de carreira dela, e a pessoa chega e fala: eu nem sei falar o que está me incomodando, eu sei que eu não estou bem, eu sei que eu não estou satisfeita, eu sei que eu não estou conseguindo ter o resultado que eu quero. E a gente precisa investigar e entender, né, essa insatisfação. E muitas delas vêm dessas características hoje do mercado de trabalho atual. E um outro fator que acaba impactando muito para como a gente se sente hoje em relação ao trabalho, né, nesses aspectos que a gente comentou, é o funcionamento nosso cerebral. E a ideia agora é trazer um pouquinho dessa consciência para vocês, porque se a gente sabe como a gente funciona, a gente tem mais facilidade de tomar decisões na nossa carreira alinhadas com a vida que a gente quer construir. Quando a gente fala de características de trabalho, gente, como que está o mercado de trabalho hoje? Primeiro que a gente tem muitas possibilidades profissionais diferentes de antes. Então lembra que eu falei antes a gente contava numa mão? Eu podia ser médico, engenheiro, advogado, veterinário, né? Tinha lá, eu acho que não dava nenhuma mão de profissões. Hoje nós trabalhamos com uma lista de profissões para a gente olhar e ver, né, quais profissões a gente se identifica no processo de orientação profissional. Gente, tem mais de 600 profissões lá.
Então, assim, antes eu tinha 10 opções e agora eu tenho 600. A gente pode imaginar, ter 600, eu tenho muitas possibilidades, então eu posso escolher, né, entre essas possibilidades. Mas ter 600 traz muita dificuldade para a gente poder decidir. Eu fico, mas eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, e acabo não tomando uma decisão, né? Tem um estudo que a gente estava até conversando, que alguns estudiosos foram entender como que era o processo de tomada de decisão das pessoas. E aí eles colocaram um grupo de pessoas indo no supermercado e tinha duas prateleiras. Um grupo ia para uma prateleira com 5 opções de Danone para ela poder comprar, e um outro grupo ia para uma prateleira com 20 opções de sabores de Danone. E aí, qual grupo vocês acham que comprou mais, né? Que comprou mais Danones? Às vezes a gente pode falar assim, o grupo que comprou mais é o grupo que tinha mais opções, né? Tinha tanta opção que ele foi e pegou uma de cada. E, gente, não. O que os estudiosos observaram lá é que o grupo que comprou mais era o grupo que tinha menos opções de Danone. Então, o grupo que tinha 5 opções comprou mais Danone do que o grupo que tinha 20 opções. E eles viram que o grupo que tinha 20 opções olhava e não comprava praticamente nada. Desistia de comprar. E muitos de vocês podem estar vivendo esse momento, e eu vivi. Eu lembro que eu pensava em tanta possibilidade para mim e não conseguia decidir. Eu podia ser tanta coisa e não colocava em prática nada, eu não decidia por um caminho. E hoje isso afeta desde jovens numa primeira escolha até nós adultos que queremos reescolher, queremos repensar nosso caminho profissional. Um outro item, gente, de características de mercado de trabalho importante para a gente ter consciência e que afeta, né, as nossas decisões de carreira é a automatização e inteligência artificial. Esse cenário que a gente vive hoje traz muitas incertezas para os profissionais. E isso faz com que, lembra lá o sentimento de insegurança, né? Eu fico inseguro, o que vai ser da minha profissão? Né? O que vai dar? Será que a inteligência artificial vai tomar conta? Mas eu vejo muito profissional falar assim, mas e se eu escolher aquela profissão e ela não existe mais? Esses e, né, deixam muito a gente no medo e pouco a gente construindo a história e a carreira que a gente quer construir. E por último, mas não menos importante, tem um ponto de instabilidade hoje natural do nosso país. Né? Nosso país é mais instável financeiramente, economicamente, e isso deixa a gente mais inseguro e suscetível, né? Quando eu vou tomar decisões, eu considero muito esse aspecto, né? Social, econômico, político dentro do processo. Diferente, às vezes, se eu morasse em outro país, né? Mais estruturado, mais organizado. Isso facilita o nosso processo de decidir caminhos profissionais com sentido para a gente. Ok? Gente, vai me falando, tá fazendo sentido para vocês? Vocês se veem um pouquinho nesses cenários que eu estou comentando aqui? Pode colocar lá no chat. E um outro fator, gente, muito importante que acaba impactando, né, nesse processo aí de tomada de decisão, são as nossas características cerebrais. É como o nosso cérebro funciona. E aí você abre para você. Bom, funcionamento cerebral, acho que já até fala um pouquinho no slide anterior, quando a Elissa falou de características de mercado. Ela fala, acho que se alguém tiver aí com o microfone aberto, eu vou pedir para colocar no mudo. Acho que colocou. Obrigada. Como a Elissa falou, quando a gente tem muitas escolhas, né, também é de certa forma, uma forma do cérebro conseguir trabalhar, né? Ele não consegue escolher. Eu lembrei, Li, você me falando até dessa pesquisa que nós revisamos juntas, da compra, né, do processo de compra, quando a gente tem um catálogo de Danones aí muito, muito grande. Eu vejo os meus filhos hoje na Netflix, e eu acredito que algumas das pessoas que estão aqui se identificam. Quando a gente está na Netflix com um catálogo de opções abertas, a gente leva muito mais tempo para escolher, porque são tantas as opções, né? E eu até falo com eles: olha, esse tempo que vocês estão aí escolhendo já era o tempo de ter assistido uma série, um episódio ou um filme. Mas voltando aí para o nosso cérebro e como ele funciona, existe uma característica muito importante que é de preservação. É uma espécie de preservação da espécie mesmo. Então, há muitos anos atrás, né? Há milhões de anos atrás, nós tínhamos que nos proteger de perigos reais, por exemplo, a fuga, né, correr de um animal. E essa característica de correr, né, de prever perigo, de estar sempre alerta, ela permanece em nós. Eu acho que ainda tem uma pessoa que está no telefone ou computador. Vamos ver aqui, eu vou mutar. Pode ir. Mudo. Foi. Aí, foi.
Obrigada, Li. E essa característica de preservação é importante, quer dizer, o nosso cérebro é inteligente, né? Ele quer nos preservar, ele quer nos proteger de perigos e, de certa forma, isso é positivo, desde que usado na medida certa. Porque a verdade é que quando a gente se depara com uma situação real, ele tende a economizar energia, né? Prever situações drásticas, né? Catastróficas e problemas, e isso faz com que a gente chegue naquele estado que a Elissa mencionou lá atrás. Às vezes eu fico paralisado, né? Eu, para me preservar ou para me proteger, eu vejo que vou ter um problema se eu mudar, se eu sair do lugar, se eu fizer alguma escolha, então eu acabo não tomando decisão. Um outro fator importante é que nós não temos um repertório muito positivo na tomada de decisão. Se vocês observarem, né, as crianças, quando nós fomos crianças um dia, os nossos pais ou os nossos cuidadores é que tomavam as decisões por nós, né? O que vai comer, o que vai vestir, o que vai fazer, a escola que vai estudar. Dificilmente uma criança que toma a própria decisão, né? Os pais não ensinam, olha, filha, é assim que se toma a decisão, com critérios claros, com um método, com passo a passo. Isso não existe. Então, a gente acaba sendo preservado, não criando um bom repertório ao longo da vida de tomada de decisão. E quando a gente se torna aí pré-adolescente, adolescente, uma fase jovem adulto, a gente acaba seguindo o que a gente chama de efeito manada, né? A gente faz porque todo mundo faz, a gente vai seguindo aquela rota, né? Eu vou me formar no segundo grau, eu vou prestar um vestibular, eu vou fazer uma pós-graduação, porque afinal todo mundo está fazendo. E aí eu vou fazendo escolhas, né? Eu vou tomando decisões que não tem a ver com nenhum tipo de repertório anterior de aprendizado. Ninguém me ensinou a tomar decisão. Então, o nosso cérebro, ele funciona através de um processo de ensino-aprendizado. Como ninguém me ensinou, eu acabo não aprendendo, eu acabo não tendo um bom repertório, tá? Um outro ponto super importante é que o nosso cérebro ele tem um modo de pensar que ele é baseado numa visão de mundo muito específica, é o que eu chamo de lente. É como se cada um de nós, imagina que cada uma das pessoas que está aqui tem um óculos, né, uma lente, e que cada lente é de uma cor. Sabe aqueles óculos de festa, né? Um é vermelho, o outro azul, o outro amarelo. O fato em si que nós estamos enxergando é o mesmo, mas a cor, a característica vem de um viés que é baseado na minha visão de mundo. Eu sempre dou o exemplo da tal da feijoada. Imagina que eu venho aqui para vocês e fale assim: olha, hoje vai ter feijoada. Para metade do público pode ser que seja algo bom. Ai, que bom, que felicidade, ganhei uma feijoada. Para metade seja, nossa, eca, que horror, vai ter feijoada. A feijoada em si não muda, é a mesma, mas a forma como eu enxergo esse fato, a forma como eu enxergo a mesma situação pode ser diferente porque ela é baseada numa visão de mundo que é só minha, tá? Se puder passar ali. Bom, pensando sobre isso, o que é importante a gente pensar? Como foi a nossa infância, né? Quando a gente estava lá num processo de formação, de experiências, que tipo de pensamentos, que tipo de crenças, que tipo de afirmações nós escutamos, né, ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso crescimento, e que ainda hoje fazem parte da nossa vida, né? Quem aqui não já deve ter escutado Deus ajuda quem cedo madruga, tem que se trabalhar muito para se ter esforço, você precisa estudar, você precisa entrar num concurso público, né? Então, essas crenças, essas informações, isso que vai sendo depositado na nossa mente ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso desenvolvimento, de certa forma, nos traz hoje uma visão de mundo. Nos faz pensar a respeito do mundo, das carreiras, das profissões, inclusive a respeito de nós mesmos, ou seja, a nossa autoimagem vem dessas afirmações que nós ouvimos, e esse pensamento gera em nós um sentimento que faz a gente se comportar. Eu adoro explicar sobre essa tríade do comportamento, porque é uma tríade mesmo e ela funciona assim: pensamento, emoção, comportamento. Eu penso, eu sinto e eu me comporto. Eu vou dar um exemplo para vocês, se puder passar o slide ali do João. O João, ele pensa, por exemplo, a respeito de si mesmo, que ele não tem a propriedade, segurança para tomar decisões importantes. Então, ele pensa sobre isso. Ele acha, né, ele acredita, na verdade, ele não acha, ele acredita
que ele não sabe tomar decisões importantes. Logo, o sentimento dele é óbvio de uma pessoa que não sabe tomar decisões e o comportamento dele reflete isso. Então, ele evita tomar decisões, ele evita decidir, ele evita estar em situações onde ele tem que tomar qualquer tipo de iniciativa. E à sua volta, né, os colegas do João, eu estou tomando aqui como exemplo o personagem João, mas imagina que os colegas do João, o cenário onde ele vive, imagina que ele trabalha num escritório, no mundo corporativo, veem ele dessa forma. Alguém que realmente não tem a capacidade de tomar decisão, não tem iniciativa, é uma pessoa realmente mais retraída, por exemplo, né? E que precisa estar sendo orientado. E aí, na hora de ser promovido, ele provavelmente vai ficar em segundo ou terceiro lugar, né, na fila da promoção, ele não vai receber as mesmas oportunidades que talvez outros colegas, até menos capacitados que ele, né, recebem, né? Isso é vida real, tá? Eu conheço muita gente menos capacitado sendo promovido ou sendo reconhecido, quando na verdade começou com uma profecia autorrealizável, que é como nós costumamos chamar. A pessoa pensa a respeito de si mesmo, cria essa autoimagem, sente dessa forma, se comporta dessa forma e logo o meio é como se fosse um reforço, né? Se torna de fato uma profecia que se realizou. Ele pensava dessa forma, ele sentia dessa forma, ele se comportava e o meio acabou confirmando aquilo que ele pensava sobre si mesmo, tá? Isso acontece todos os dias em quaisquer tipos de profissão. E justamente começa com essa autoimagem, com essas crenças, com coisas que a gente foi ouvindo e foi acumulando ao longo da nossa história. Eu queria propor um exercício prático Você, só aqui um com ponto vocês. para complementar, e às vezes as pessoas confundem muito com a força do pensamento, né? Ah, então eu tenho que pensar E, positivo, eu tenho que falar coisas boas para mim no espelho. Não que isso seja ruim, né? Às vezes também é bom. uhum, Mas a questão da profecia autorrealizável, na psicologia, fala muito que eu penso daquela forma, eu sinto, né? Me sinto inseguro e eu vou agir, né, de uma forma a evitar aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho medo, né? Então, no caso aqui do João, se a gente pensar, né? Então, ele achava que não sabia tomar decisão, ele evitava tomar decisão, então, ele agia no mundo de forma a validar o que ele pensava. Consequentemente, ele não tinha oportunidade para aprender a tomar decisão, porque ele evitava fazer, né, aquilo, e aí fez com que as pessoas começassem a perceber e falar, nossa, o João não decide, o João não aparece, né? E aí ele volta lá para a confirmação, tá vendo? Eu não sei tomar decisão mesmo. é Por isso isso, mesmo, é uma né, confirmação. é uma confirmação. Jonathan, é a Por, vovó! por isso a importância, opa, por isso a importância de termos consciência dessa visão que a gente tem sobre a gente, né? Do que eu acho sobre mim. Tem uns casos que eu atendo, normalmente é muito relacionado às vezes à comunicação, a gente estava até falando, né? Alguns profissionais falam, ah, eu não me comunico bem. Nossa, eu não gosto de falar em público, eu acho que eu não me comunico bem. Acho que as pessoas vão perceber que eu tenho essa fragilidade e vão caçoar de mim, né? Vão zoar de mim. Isso faz com que ela evite situação de se expor, ela foge igual, né? A gente foge de coisas que a gente não quer fazer. Então, ela não, sendo assim, ela não tem experiência em se comunicar. Isso faz com que ela reforce a crença dela de que ela não sabe se comunicar. Então, lembra sempre, não é só o pensar. O pensar faz você agir, se comportar de uma forma que reforça essa sua visão sobre você, tá? E aqui a gente está tratando de forma negativa, justamente pela nossa experiência profissional, né? A prática, né, que nós temos enquanto profissionais, atendendo outros profissionais que querem transformar a sua carreira, é muito negativa, até por essa forma, esse funcionamento cerebral, né, de gerar problemas e de evitar realmente o Catástrofes, desgaste, a né? energia, catástrofe, né? Não, eu não vou me expor, não vai dar certo. Por quê? Ah, porque eu não me comunico bem, né? E da onde surgiu essa crença? Então, eu gostaria de propor um exercício agora para vocês a respeito do que você pensa a respeito de si mesma. Quais são aqueles pensamentos mais frequentes, mais críticos que você tem ao seu próprio respeito? A respeito das suas capacidades, né? A respeito das suas habilidades.
A Elissa mencionou essa questão da comunicação. Para algumas mulheres pode ser insegurança. Ah, eu sou muito insegura, eu sou muito tímida, ou eu procrastino demais, eu sou muito procrastinadora. Então, as pessoas que nos procuram, normalmente elas vêm com alguma queixa nesse sentido. Eu não me organizo muito bem, eu não me comunico muito bem. Então, o exercício é o seguinte: para aquelas que tiveram aí esse cuidado de trazer papel e caneta, anotem, né? Escrevam qual é esse pensamento, essa crítica mais frequente que você tem a respeito de si mesma, né? Aqui a gente deu alguns exemplos, mas cada um vai ter o seu próprio exemplo. A partir desse pensamento, pensa o que ele te leva, que tipo de comportamento ele te leva a ter, porque realmente é uma tríade, né? Você tem esse pensamento, você provavelmente se sente assim, e aí que tipo de comportamento você vem tendo em função desse pensamento? E aí a próxima pergunta é como você imagina que as pessoas te veem justamente porque você se comporta dessa determinada forma. Como que elas te percebem no seu dia a dia, né, no seu trabalho? Para aquelas pessoas que não estão eventualmente trabalhando, no seu dia a dia normal, né, na vida não só profissional, mas na vida pessoal. Essa característica e esse comportamento faz as pessoas pensarem o que ao seu respeito. E aí aproveita que você está com o papel e com a caneta na mão e tenta listar aí as oportunidades que você pode estar perdendo agindo dessa forma, se comportando dessa forma. A gente falou aqui da questão da habilidade de comunicação e nós sabemos que habilidade a gente constrói com repetição, com exposição. Então pode até ser, eu não me comunico muito bem, mas a partir do momento que eu faço uma vez, duas vezes, três vezes, eu posso desenvolver a minha habilidade de me comunicar. Eu acho que tem uma vovó aqui com o microfone ligado. E aí, por último, né, como parte desse exercício, quais são consequências disso na sua vida? Né? O que esse tipo de pensamento que você tem ao seu respeito tem ocasionado? A própria questão da paralisia ou do medo de tomar decisões pode estar sendo impactado justamente com essa questão do pensamento que você tem a respeito de si mesmo, tá bom? Perfeito. E aí, gente, essa consciência, né, ela é importante porque você passa a agir menos à mercê desses pensamentos, entendendo que esse pensamento, ele não diz uma verdade, né? Você tem consciência dele e que você precisa agir apesar dele. O que que na prática acontece com o nosso cérebro? Para nos proteger, lembra que o cérebro lá é segurança, estabilidade, né? Que pensamentos normalmente o cérebro manda quando eu estou insatisfeita com o meu trabalho, quando eu não estou tendo os resultados que eu desejo ter? Manda lá o pensamento. Você precisa ter certeza absoluta para decidir seu caminho profissional. Isso faz com que o cérebro faz? Que te paralise, né? Se eu preciso ter certeza absoluta e certeza absoluta não existe, eu vou ficar sempre pesquisando possibilidades, vou sempre ficar querendo entender a minha insatisfação e pouco agir no mundo para resolver a minha insatisfação, né? O cérebro não quer, o cérebro quer deixar você, mesmo no desconforto, quietinha lá, né? No que é comum para ele, né? É a zona é a zona de conforto que não é tão confortável assim. E não é confortável. Mesmo se eu estou vivendo uma situação, tem um estudo que fala que mesmo se eu estou vivendo uma situação muito ruim na minha vida, é muito difícil eu mudar. É muito difícil, porque demanda muito esforço. Mesmo eu sabendo que vai ser para melhor. Seja um casamento, uma situação abusiva, um trabalho. Quantas pessoas eu não atendo aqui que chega a limites no trabalho, né, mas não consegue tomar uma decisão de sair, né, por não ver perspectivas alternativas, né, ou achar o cérebro mandar ali que eu tenho que ficar, né, porque ali é o mais seguro para ele. E não é, gente, que a gente tem que sair, então, beleza, o meu cérebro quer o que é confortável, então eu saio agindo no impulso, no risco. Não, eu preciso ajudar o meu cérebro a, né, administrar, nem 8 nem 80. Eu não preciso me paralisar e eu não preciso fazer as coisas no impulso. Tem um meio do caminho que é o que a gente vai compartilhar com vocês mais para frente. Como eu faço isso na prática, tá? Outro pensamento que é muito comum. Você está muito velha para mudar. Eu estava até comentando com a C que eu abro várias caixinhas no Instagram e recentemente eu recebi uma pergunta de uma mulher falando assim: olha, eu tenho 28 anos, mas para mim eu acho que já está tarde.
por mais que eu tô infeliz na carreira, eu acho que já tá tarde para mudar. O que que você acha? Ela me perguntando. Gente, 28 anos, começando a carreira, né? Então, olha um pensamento que tá lá. Eu estou velha, tá muito tarde. Qual a chance dessa mulher provocar mudanças na carreira dela para ter mais satisfação profissional? Baixíssima. Lembra? A minha crença faz com que eu me comporte de uma forma e que eu fique naquele resultado e não mude aquele resultado que eu acredito que é real. Então, outro tipo de pensamento muito comum. Se não deu certo até agora, não tem mais jeito. Olha, não consegui. Tentei, não deu, não tem mais jeito. E é o pensamento muito catastrófico que a gente comentou, né? Não tem mais o que fazer. Um outro tipo de pensamento que é muito comum, que o cérebro me manda para me proteger. Eu não sei fazer boas escolhas, melhor eu não escolher de novo, para não correr o risco de errar novamente, né? Eu não vou dar conta de tudo que precisa fazer para me movimentar. Então, gente, essa forma de pensar, ela está afetando diretamente o seu modo de se comportar, né? O seu modo de conversar com o seu líder para falar sobre os seus interesses, né? O seu modo de olhar aquela insatisfação e agir no mundo para mudar. Então, é super importante ter esse tipo de consciência. E um outro ponto que eu falo muito nas minhas sessões de orientação profissional e trabalho com os clientes é que todo comportamento, por mais que às vezes ele seja disfuncional, disfuncional na perspectiva que ele não me leva para a vida que eu quero construir, né? Então, eu estou num trabalho, o trabalho é muito ruim, eu não gosto das minhas atividades, do ambiente de trabalho. Todo esse comportamento, e eu continuo nesse caso naquele trabalho, todo comportamento na minha vida tem uma função de ser ali. Mesmo que ele não me leve para a vida que eu quero, mesmo que ele seja muito desconfortável para mim, continuar indo para aquele trabalho que não é bom, né? Porque todo comportamento ele traz uma vantagem para a minha vida. E esse é um exercício legal, quem tiver com papel e caneta aí, de começar a pensar, né? Olhando para o seu momento profissional, né? Para o que você hoje está insatisfeito. Qual vantagem você acredita que traz para a sua vida não tomar as decisões de carreira que você precisa tomar? Sabe? Uma Às espécie de vezes, recompensa, né, é, Elissa? Eu lembro das nossas aulas lá de Skinner, de psicologia comportamental, falando dessa questão da recompensa, né? Às vezes você não percebe, mas você fica ali se comportando daquela forma porque algum ganho você tem. E aí o risco é você ficar na síndrome do pelo menos. Pelo menos eu tenho salário. Pelo menos eu não corro riscos. eu tenho Pelo segurança, menos eu tenho estabilidade, segurança, né? estabilidade, é. Isso. E dessa forma você não alcança aquela vida que você realmente merece ter e se propõe e quer realmente ter. Perfeito, Cê. Eu já vivi uma transição, já fiquei indecisa por muitos meses, anos, tá? Posso dizer aqui. E tinha vantagens para mim estar naquele lugar. Eu lembro que eu pesquisava várias coisas para fazer e não fazia nada depois. Acho que cada dia eu tinha uma A ideia. Você própria não lembra? decisão é uma decisão, né? Você lembra, Cê? Eu tinha uma ideia, acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou fazer aquilo, né? E Lembro. ali eu lembro que a vantagem que trazia para minha vida era não entrar em contato com as minhas vulnerabilidades, né? Não assumir essa responsabilidade de tomar aquela decisão, sabe? Então eu preciso olhar que vantagem traz para minha vida não decidir. Às vezes é não entrar em contato com opiniões diferentes da minha, né? Eu quero decidir por um caminho e minha família não quer, meu marido não acredita. A opinião das Aqui, pessoas, né, pesa muito. a opinião das pessoas impacta, né, na minha forma de decidir. Então traz vantagem, eu não entro em conflito. Eu ficar aqui quietinha nessa forma, eu não entro em conflito com o meu chefe, eu não entro em conflito com um colega de trabalho, eu não entro em conflito com meu marido, né? Com a minha sogra, com o que vão pensar. Eu trabalho muito isso na maternidade. Muitas mães, na volta de licença maternidade, elas vivem muito essa questão, né? De tomar decisão e entender que traz vantagens para minha vida ficar nesse, mas eu fico com meu filho ou volto a trabalhar, né? Por que que eu fico nessa indecisão? Portanto, que vantagens traz para minha vida não tomar uma decisão? Será que não é lidar? Muitas mães trazem, né? É não lidar com a opinião das pessoas, né? É não lidar com Ou quando as conflitos. pessoas opinam, se der certo, a culpa não foi minha, foi de alguém que decidiu por mim, né? É, isso aí. E aí, gente, por que que a gente traz esse tema aqui para gente? Porque ter consciência dessas verdades, né? A gente traz até entre aspas, é o primeiro passo para eu ir em direção dos resultados que eu quero ter. Porque até aqui a gente vai vivendo a vida no automático. A gente acha que é assim. É natural ser assim.
né? E o que a gente está falando para vocês é, se eu quero construir um caminho com mais felicidade profissional, que é o nosso objetivo aqui, falar da felicidade no trabalho, eu preciso ter consciência do que meu cérebro está me mandando de informação, de como eu estou me comportando para construir essa vida que eu quero, né? Se eu estou num cenário mais catastrófico, se eu estou num cenário mais esperançoso de construir uma vida com sentido para mim, né? E isso, gente, a gente controla o que está na nossa mão. Porque eu costumo falar muito nos processos de orientação que eu não consigo controlar o mercado de trabalho. Ah, se a inteligência artificial vai vir, vai voltar, se a gente tem muitas profissões, se não tem. Essa é uma preocupação improdutiva. Ela só traz medo para o meu cérebro, né? O que que eu preciso transformar em preocupação produtiva? Beleza, eu não controlo isso, mas o que que é da minha parte que eu preciso fazer? Ter consciência do meu pensar e agir no mundo de forma que me leve para a vida que eu quero construir. E aí, gente, um ponto importante aqui é que quando eu não escolho, né, quem não escolhe algo, e aqui falando especificamente de carreira, é escolhido. Sempre vai ter uma escolha acontecendo, até quando eu não escolho, né? E aí é um ponto legal também para vocês pensarem e anotar aí, né? Olhando para sua carreira, será que é você mesmo que está escolhendo? Será que você está se deixando ser escolhida? Às vezes eu fui muito tempo escolhida pelos meus chefes. Nossa, Elissa, a gente estava até falando, né? Você tem esse projeto É. aqui, ó, Ah, muito esse legal. projeto, eu vou te alocar nesse projeto. E aí você pensa, nossa, mas eu queria esse projeto. Você nem sabe. Quando você Você nem vê, você já sabe. está dentro do Você projeto. você já tá lá. Aí você começa a ver, você fala, ai, não sei se é o que eu quero, eu vou trabalhar meio cansada já, né? Mas ai, não tô tão Já começa a contente. segunda-feira na tristeza. Na tristeza, porque eu pouco parei, nossa, muitos anos, na verdade, sim, o tempo todo que eu trabalhei em empresa, praticamente eu vivi muito mais sendo escolhida do que escolhendo. Sendo Porque protagonista. porque a gente aprende muito, né? Também tem ali por trás que o chefe que fala, eu não posso colocar minhas ideias, o meu plano. Diferente, até hoje já vem um caminho muito mais do protagonismo, né? Se a gente puder usar essa palavra, do que eu quero, do que eu desejo. E se eu queria ser mais, se a minha intenção lá era ser mais feliz profissionalmente, eu precisaria ter tido uma outra postura, de entender, mas o que eu quero, né, para mim? Então a gente normalmente, né, pode ser é, que o chefe escolha para mim, pode ser que meu marido escolha para mim, né, a minha esposa, tem alguns meninos aqui. Os meus familiares escolham, né? Aqui eu falei o caso da maternidade no slide passado, aqui tem muito, né? Ah, mas o que vão pensar se eu voltar a trabalhar? Mas e se eu voltar a trabalhar, o que vão pensar? Então é melhor eu ficar aqui cuidando do bebê, né? Porque o meu marido quer, porque a minha sogra vai falar. E o que que eu quero para mim? Se eu quero ter felicidade, eu preciso aprender a tomar decisão e lidar com as consequências da decisão que eu Escolhas. tomo. Uhum. É, e, gente, aqui eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de pessoas que conseguiram decidir por um caminho profissional com mais sentido para elas, né? Mesmo diante de todo esse cenário que eu estou falando. E quando eu falo dos meus casos aqui, a minha história, eu quero dizer que meu cérebro funciona igual ao de vocês. Ah, eu sou psicóloga. Pode ser que eu tenha um conhecimento hoje maior em relação a como o cérebro funciona, a psicologia, e até aplico de várias técnicas no meu dia a dia. Mas todo o cérebro funciona igual. Então não é só você que está se sentindo assim, né? Normalmente, o cenário de trabalho é o mesmo para todo mundo e o cérebro funciona igual para todo mundo, né? Mas algumas pessoas aqui conseguiram decidir por um caminho profissional, conseguiram tomar decisões mais alinhadas com a vida que ela quer construir, e aí trouxe alguns exemplos para vocês para compartilhar. Então, esses casos foram pessoas que passaram por nossos atendimentos, né? Passaram por processos de aprender um jeito de tomar decisão de carreira, e elas viviam, gente, muito próxima dessa realidade que a gente comentou. Vivi muitos anos de insatisfação profissional, perdida e sem coragem de tomar decisões, né, profissionais. Aprendi a fazer escolhas, experimentar experiências, analisar vantagens e desvantagens, e finalmente consegui tomar uma decisão profissional. Então, ela saiu da insatisfação, né, profissional, do perdida, para eu conseguir definir meu caminho profissional. E hoje, esse caso especificamente, eu não posso abrir, né, por questões de sigilos, mas já está tendo resultados na profissão que ela decidiu. Esse caso foi uma transição de carreira, especificamente, né? Nem todo mundo precisa e vai fazer uma transição de carreira, né? Nesse caso especificamente foi. Às vezes eu posso ajustar coisas na minha carreira, definir objetivos dentro da minha área. Cada caso é um caso. Esse caso especificamente foi uma mudança. Esse outro caso aqui, hoje me sinto mais firme, mais preparada para seguir meus objetivos e feliz, pois sei que, né, tenho uma outra visão sobre mim, sobre minha vida.
né? Então, a pessoa chegou perdida e saiu com clareza de quem ela é e mais apta a tomar decisão. Esse exemplo aqui embaixo, a pessoa até me contou, tem uma novidade para te contar. Recebi um mérito em reconhecimento a como eu tenho me dedicado e buscado o meu crescimento. Fiquei muito feliz. Esse é um exemplo que não é uma transição de carreira, mas é uma pessoa que começou a planejar a carreira dela e começar a ter conversas com o gestor, contar o que ela quer, né, buscar o desenvolvimento dela e já colher o fruto, né, Aí do... trazendo para aquilo que a gente tinha falado sobre a questão das lentes, né, de como nós enxergamos, às vezes é um caso de ajustar a lente. Você não necessariamente precisa fazer uma mudança, uma transição, mas a partir do momento que você passa a enxergar de forma diferente, você vai sentir e se comportar de forma diferente e a recompensa vem. Perfeito, isso mesmo. Esse outro caso aqui, até é um pouco desse exemplo, né? Eu estava chorando no meu quarto, me sentindo perdida, sem, acho que ela fala que por anos, né? Que eu não consigo ver aqui direitinho em cima. Mas estava perdida, chorando. Eu estava um caco, ela traz exemplo. Ela ampliou o autoconhecimento dela, né? Ela conseguiu, né, definir um caminho que combinava mais com ela, né? Então ela estava vivendo a mesma realidade que a gente comentou atrás. Passou por um caminhar e conseguiu chegar numa decisão e colher os frutos do trabalho dela. Ela já até começou no trabalho, foi em agosto. Essa pessoa que atendi, ela mora na Alemanha e o processo dela foi para decidir, né? Ela tinha uma profissão no Brasil, fez uma mudança de país e decidiu por um caminho com mais sentido, atrelado à vida que ela queria construir. E ela manda mensagem falando que fez algumas entrevistas, né? E começou o trabalho em agosto, essa pessoa aqui. Então, gente, como que essas pessoas conseguiram tomar uma decisão, mesmo vivendo em um sistema que estimula a nossa indecisão, a nossa insegurança e a paralisação, né? Elas escolheram apesar da insegurança. Essa palavrinha, acho que vocês podem anotar aí, sabe? O apesar da, né? Eu preciso escolher apesar da minha insegurança. Não dá para eu esperar a segurança baixar em mim aqui. Ah, agora eu preciso estar segura para poder decidir. Não, eu vou decidir, eu vou caminhar e a segurança vai vir à medida que eu caminhar. Elas escolheram da indecisão. Elas escolheram apesar da idade que elas tinham. E isso possibilitou que elas construíssem a vida profissional que elas desejavam ter. E aí, lembra lá do cérebro, como o cérebro funciona? Elas também ajudaram o cérebro dela a desenvolver um olhar menos medroso e mais esperançoso das possibilidades da vida. Porque o cérebro dela mandava para aquele cenário lá. E ela foi contando para o cérebro: olha, tem possibilidades, tem caminho, tem um passo a passo. Foi dando como se fosse pílula, sabe? O cérebro dela, de falar, é possível, dá, né? Então foi esse o segredo, né? E no fim, gente, como que elas fizeram isso com o cérebro delas? Aqui tá a receita, vocês podem tirar foto, dar um print aqui dessa tela. Elas abriram mãos de critérios aleatórios que guiavam as decisões de carreira delas, né? E critérios aleatórios, gente, são tantos que a gente pode ter. Ah, essa profissão dá dinheiro. É critério aleatório. Eu tenho cara, juro, gente, que tem gente que chega para mim e fala. Aí eu perguntei para meus amigos, você tem um cara dessa profissão? Eles falaram que não, né? Você tem um cara, gente, de ter cara numa profissão. É um critério aleatório, a gente não pode negar, né? E tem diversos outros critérios aleatórios. Essas pessoas que eu comentei aqui no exemplo, elas não tomaram decisão com critério aleatório. Elas tomaram decisão ampliando o autoconhecimento delas, entendendo quem elas eram e o que elas desejavam, e foram conhecer das profissões. Porque não tem como eu decidir. É natural eu estar inseguro se eu não sei o que eu estou decidindo, as opções que se tem. Elas saíram de pensamentos catastróficos para analisar oportunidades, considerando um lado mais racional e emocional. Às vezes as pessoas falam assim: olha, eu quero um processo, uma ajuda para tomar uma decisão mais racional, eu sou muito emocional. Gente, isso não existe. Nós somos seres que sentimos e que pensamos. A decisão, ela vai sempre ter esses dois aspectos, e é importante que se tenha. Então, eu preciso analisar fatos, dados, organizar informações, mas eu também vou pensar, quando eu falo em escolha profissional, como eu me sinto. Eu me sinto bem se eu penso naquilo. Eu posso me imaginar, né? E sinto alegria se eu penso nesse caminho. Então, toda decisão, ela vai envolver esses dois aspectos. Essas pessoas saíram mas eu não sei, para autorresponsabilidade. Então, elas saíram eu não sei, eu sou daquelas pessoas que não nasceu com uma profissão. Sabe, eu queria ter nascido. Gente, não existe nascer com uma profissão. Nós nascemos para diversas. Eu mesma, eu posso falar aqui umas 5 profissões que eu poderia ter.
aqui. Mas eu decidi ser psicóloga e trabalhar com orientação profissional e todo dia eu trabalho para fazer essa minha carreira dar certo. Eu não olho mais para o lado, agora eu não olho mais. Essa decisão que eu tomei e essa que eu vou fazer a cada dia ela dá certo. Então elas saíram desse lugar e passaram para assumir a autorresponsabilidade da carreira que elas queriam ter, da decisão que ela precisava tomar. Saíram do ter certeza absoluta, que não existe certeza absoluta para nada, mas para desenvolver otimismo e autoconfiança, de falar, eu vou focar no que dá, eu vou fazer o que é possível, eu vou dar um passinho de cada vez, mais rumo à vida que eu quero construir e menos esperando essa certeza aparecer. E saíram de ter garantias, né, muito claras de que aquilo vai dar certo, para escolher que riscos ela escolhe correr. Eu, quando saí da posição CLT, que eu trabalhava numa empresa e fui ser autônoma, eu escolhi esse risco de forma consciente, eu não fui arriscar. Ah, eu quero liberdade, eu vou arriscar e vou ter minha empresa. Não, eu analisei os riscos e eu escolhi correr esse risco por conta de tudo que eu analisei que fazia sentido para mim. Isso é tomar decisão, né? Menos, ai, eu lembro que vinha um pensamento para mim na época, né? Ai, mas eu vou mudar, será que eu vou ter cliente? Será que eu vou conseguir ter uma renda estável como eu tenho no CLT? Nossa, que tempos assim, né? E até chegou uma hora, eu falei, eu estava tomando decisão pelo medo e não pelos riscos que eu escolhia correr e com estratégias claras para como eu vou lidar, tá? E essas Nesse nesse... sentido, Pode falar, nesse sim. sentido, Li, bom, eu passei por 5 momentos onde eu pedi demissão dos lugares onde eu trabalhei. E eu sempre, conversando com profissionais que estavam nesse processo de pedir demissão, eu sempre fazia lá o que a gente chama no inglês de exit interview, né? Entrevista de desligamento, para entender o processo, realmente o que estava acontecendo, se existia alguma forma da empresa reter esses profissionais, principalmente aqueles que eram talentos. E eu sempre reforçava: olha, lembra que para onde você for, você está indo junto. Porque às vezes nesse rompante, né, de ir sem pensar, sem planejar, sem realmente entender a razão da insatisfação no trabalho atual, você só está trocando 6 por meia dúzia. Você está fazendo uma escolha que não é assertiva, esquecendo que você está indo junto. E se você não fez esse processo que esses casos que você mencionou aqui fez, né? De autoconhecimento, de um pensamento realmente focado em oportunidades, uma forma racional, mas também emocional, se autorresponsabilizando com autoconfiança, pode ser mais uma tentativa e mais uma frustração para Sim, não alcançar o caminho profissional com mais felicidade, que é o que a gente está propondo aqui. perfeito, é isso mesmo, né? E no fim, gente, a gente pudesse colocar em algumas palavras, elas aprenderam a tomar decisão de carreira. É isso que elas fizeram. É tudo isso que eu contei, elas aprenderam a decidir. Quer seguir ser. Pode ser. Bom, aí o que essa frase diz é super importante nos dias atuais. A gente tem falado muito da palavra propósito. E a verdade é que ter um trabalho com propósito não é um encontro, é uma decisão. A gente acabou de falar que a chave é a tomada de decisão. Tem muita gente correndo atrás de encontrar um propósito, né? E não vai encontrar. O que você precisa fazer é você decidir por um propósito. É tomar uma decisão todos os dias, lembrando que essa decisão ela é mutável. A partir de mudanças na sua vida, você pode tomar outras decisões, né? Nada é para sempre. Então, eventualmente hoje faça sentido para minha vida, para aquilo que eu quero construir, a tomada de uma decisão consciente, planejada, analítica, mas ao mesmo tempo analisando as minhas emoções, né? E aí eu decido. E quando eu decido, eu tenho maior chance, maior probabilidade de construir um caminho profissional realmente feliz. Sim, e não é, eu acho que a palavra proposta às vezes vem carregada com uma visão idealizada de que vai ser uma delícia, vai ser gostoso, vou amar. Não, gente, tem coisa do meu trabalho hoje que tem um propósito para mim, muito importante, que é ajudar pessoas a serem mais felizes profissionalmente, mas tem coisa do meu trabalho que eu não gosto de fazer. A parte administrativa, a contabilidade, eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. Faz parte do trabalho. Então, não adianta eu achar que você ter proposta é trabalhar feliz e contente todo dia, porque também não é uma visão realista, né? Mas é o Sim. propósito que eu decidi ter para mim. Dentre as opções, é o que fazia mais sentido para eu ter. E vem no combo, coisas ótimas e muito boas, mas também vem coisinhas ali que não são legais, mas que tá na conta e eu preciso fazer, tá? E às vezes a gente fica esperando esse perfeito e esse perfeito não existe. Chefe, trabalho, função, carreira, empreender, não existe, né? Mas eu preciso tomar uma decisão mesmo, né, sabendo disso.
E saber disso traz mais consciência e realidade para a decisão que eu preciso tomar, sabe? Saio de um cenário utópico para realista e beleza, entendo quais são os riscos, quais são os. Tô disposta. Então, esse é um caminho que faz sentido para mim, é o que eu vou decidir como propósito, tá? Bom, e aí quando a gente fala de felicidade, né, a proposta desse workshop era falar de você encontrar um caminho profissional mais feliz, é que não basta ser feliz. Felicidade realmente vem da construção de hábitos e comportamentos que estejam realmente conectados com os meus desejos, né, com os seus desejos, com aquilo que você decide fazer todo dia e que vai te gerar maior satisfação, como a Elissa falou, escolhendo, inclusive aquelas partes que não são tão boas assim, mas que fazem sentido. No final do dia é isso. Acho que encontrar um trabalho feliz não é assim, encontrar. Eu decido, eu mudo as minhas lentes e encontro propósito e felicidade naquilo que eu escolhi fazer. No fim, eu acho que é menos querer, e até a gente falou, né? O pessoal vai no chat GPT, a gente vai no chat GPT para perguntar, né, o que que eu faço para ser feliz? No final, gente, a resposta está aqui. Eu preciso decidir, escolher o que é felicidade para mim e construir através de hábitos e comportamentos essa vida feliz que eu quero ter, sabe? Não é o chat GPT que vai me dar essa resposta. Ele pode dar até artigos que dizem, né, o que traz mais felicidade para as pessoas. Hoje a gente tem, né, isso. A Mas eu ciência falou. preciso escolher menos querer e mais agir no mundo para construir essa felicidade que eu desejo ter, né? Bom, e aí construir uma vida com mais sentido e com mais trabalho pode ser difícil, eu diria. Se você puder passar o slide, Li. Mas ela é possível. Você tem que realmente estruturar o seu processo de escolha, de tomada de decisão, ajudar o seu cérebro, e aí é um processo racional e cognitivo, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, te ensinando, te mostrando como que nosso cérebro funciona, como é o mercado de trabalho, como é para todos, não tem privilegiados aqui, todo mundo acaba tendo esse mesmo funcionamento. Então você aprende sobre isso, ajuda o seu cérebro, né, para tomar decisão em frente a situações, para que ele consiga ter mais tranquilidade e segurança, avaliando todas as possibilidades e você decidir aquilo que realmente faz sentido para sua carreira, para suas escolhas profissionais, para eventuais mudanças que você tenha que aplicar, né? Isso faz parte realmente do processo. Pode passar, Rita. E aqui, gente, a gente quis trazer para vocês, e a gente vai compartilhar depois até essa apresentação para vocês terem, o que que a pessoa precisa pensar para ter mais chance de ter o sucesso profissional que ela deseja ter, sabe? E aqui é meio que um passo a passo, sabe? Então, para eu ter o sucesso profissional que eu desejo, né, a felicidade que eu quero ter com o meu trabalho, eu preciso olhar para mim, o meu perfil. O que que me interessa, que habilidades eu tenho, que preferências, quais são meus desejos que eu quero para minha carreira. Se eu pensar nos próximos meses, se é difícil pensar anos, começo pensando nos próximos meses. O que eu quero para os próximos meses? Que lugar eu quero estar? O que que eu posso imaginar que eu gostaria de fazer? Que rotina seria uma rotina ideal para mim? Primeiro eu defino as características que eu quero, como eu imagino, sempre a capacidade de se imaginar vai existir no processo de escolha profissional. Não tem como eu experimentar tudo para eu decidir, né? Não tem como eu experimentar ser cirurgiã para saber se eu quero ser médica. Não existe, né? Não dá ainda. Então eu preciso imaginar. Eu me vejo médica, eu vou trabalhar no consultório, eu quero trabalhar no hospital, eu quero cuidar de pessoas. Aí sim, médica é uma possibilidade para mim. Não é porque médica dá dinheiro, né? Medicina dá dinheiro. É um processo de dentro para fora. Eu preciso olhar para mim, criar critérios, depois eu olho para os caminhos profissionais. Então, beleza, eu entendi o que eu quero, que profissões me levam a esse lugar que eu desejo. Comparo as profissões, não vai ser uma, gente, não vai ser um único caminho profissional que você se vê, né? Mas eu preciso entender quais caminhos. Eu preciso uma hora chegar, comparar e tomar uma decisão, colocar uma data, sabe? Então, olha, um mês eu vou pesquisar as profissões, eu vou analisar e eu vou decidir o meu próximo passo profissional. É assim que a gente toma decisão, analisando, colocando um prazo e não postergando uma hora eu conseguir chegar nessa conclusão, tá? E por último, gente, planejar e executar. Esses são os 4 grandes passos. Eu tenho mais chance de ter resultado e dar certo no meu trabalho se eu planejo o que eu preciso fazer, quanto eu quero ganhar, né? Como eu vou, quantos clientes eu quero ter, como eu vou atrair esses clientes. Eu defino um caminho que eu preciso executar para chegar lá e vou ajustando esse caminho ao longo, né,
do exercício do tempo, porque nenhum planejamento ele é imutável, né? Ele tem ajustes, mas eu tenho mais chance de chegar se eu conseguir fazer e seguir por esses 4 grandes passos aqui. Então, vocês podem seguir esse roteirinho. Agora, fazendo um exercício prático, como a Elissa falou, tudo começa na nossa imaginação. Eu não posso sair testando. Ah, agora eu vou testar a medicina, agora eu vou testar o direito, agora eu vou testar ser web designer, agora eu vou testar trabalhar com tecnologia. Eu tenho que realmente utilizar da minha imaginação, né? Me colocar em perspectiva. E aí eu gostaria de convidar vocês, né? Se vocês estiverem aí num lugar confortável e quiserem até fechar o olho para fazer mais forte essa sensação, né, essa imaginação, eu quero que vocês se imaginem realmente num dia, num momento, onde vocês se sintam plenamente realizadas profissionalmente. Trabalhando com algo que você vê propósito, que você vê sentido, trabalhando com algo que te deixa feliz. Oi, amor. Que pessoas que estão à sua volta, o que essas pessoas vão falar a seu respeito, que tipo de admiração você vai ter, não só externa, né, de fora para dentro, mas de autoadmiração, né, essa autoimagem positiva, como você se sentiria? Como seria esse momento de realização e felicidade profissional, né? Como que é acordar todas as segundas-feiras muito feliz, realmente se sentindo plena e realizada com a escolha que você fez profissional, né? Quando você pensa a respeito disso, você tem que pensar o que eu faço para chegar lá. E não é fácil. Se você puder passar um slide, Li. Às vezes pensar é muito fácil, né? Então a gente fecha os olhos, a gente rapidamente se imagina e se projeta, mas às vezes pode ser difícil, né? Às vezes você fala assim, nossa, Cecília, mas é muito tópico. Eu fecho os olhos, fico aqui sonhando, mas por onde eu paro? Da onde é que eu começo? O que eu gostaria de pedir permissão aqui para vocês é oferecer a nossa ajuda. A verdade é que eu e a Elissa, como eu falei lá no começo, estamos há mais aí de 15, 20 anos trabalhando nessa jornada de desenvolvimento e de carreira, e nós entendemos que nós podemos te ajudar nessa jornada, né? Nós podemos te ajudar a planejar o seu caminho nesse processo de autoconhecimento. Então, se vocês me permitirem, eu quero agora nessa parte do workshop fazer um convite para vocês conhecerem um programa que nós desenvolvemos, que nós chamamos de GPS de carreira, que é o quê? É um programa online de orientação profissional que foi desenvolvido por nós duas, baseado em toda a experiência que a gente tem, não só acadêmica, de cursos, mas experiência prática, né? A Elissa falou aqui da transição que ela passou de carreira, eu também tive os meus momentos de transição de carreira, e a gente vê hoje por aí muita gente que, eu fiz uma transição de carreira, vou ensinar sobre transição de carreira. A gente sabe que é muito mais do que isso, a gente tem um background acadêmico, né, todo um conhecimento científico por trás. Nós nos debruçamos em um método que, como vocês viram aqui no depoimento, nos depoimentos, né, mais do que um depoimento, dá certo, funciona. E esse programa GPS da carreira, ele foi construído com base realmente científica, com dados realmente que fazem sentido e num processo com começo, meio e fim. A gente chama de GPS porque assim como no GPS que a gente liga lá no nosso carro e a gente sai de um ponto A e chega num ponto B, esse programa ele tem essa visão. Você hoje se sentindo perdida, desmotivada, não tão feliz quanto poderia estar no seu trabalho, ou até talvez sem trabalho, precisando de uma recolocação, e você chegando lá no ponto B, você chegando no seu destino, que é essa visão que você acabou de fazer, fechando os olhos. Você se sentindo feliz, realizada, sendo reconhecida, enfim, realmente satisfeita e feliz com a sua escolha profissional. Se você puder passar um pouco o slide, Li, a gente Até pode ser. contar. Já vou só. Eu estava lendo o chat aqui, a Rafaela comentou, né? Eu não conhecia essa questão de critério aleatório. E com a explicação, vi que realizei na minha carreira, ela colocou, escolhi uma profissão apenas pelo dinheiro e paguei com a minha saúde, né? E É isso, é sobre isso. é sobre isso. Nesse exemplo, Tem assim, né? muitas pessoas como você, não se sinta sozinha, tá? Isso. Muitas pessoas acabam fazendo escolhas pensando só no dinheiro, ou ao longo da vida vão sendo escolhidas e vão sendo promovidas e vão chegando a um lugar que no final elas se perguntam: poxa, como é que eu vim parar aqui? É. Né? E Será até que é realmente isso que eu quero para minha vida? E tem uma frase que eu gosto muito de usar
que é assim, nós não temos duas vidas, gente. Não existe isso de ter duas vidas. Você tem uma vida. Não é, eu tenho a minha vida profissional e eu tenho a minha vida pessoal. Você tem uma vida e você precisa cuidar dessa sua vida com muito Sim. cuidado. O pilar profissional, ele faz parte da sua vida. Então você precisa fazer esse exercício de saber o que você quer da sua vida, quais são as suas prioridades, né? Quais são as suas escolhas para então encaixar o aspecto profissional a partir daí. E, gente, essa questão do profissão dá dinheiro é muito um critério utilizado. Muito. Não é só você, tá? Não acho que foi só Não se você. sinta Não sozinha. sinta sozinha. E eu costumo falar, no processo de orientação, gente, não existe profissão que dá dinheiro, porque nenhuma profissão dá dinheiro sozinha. Existe você fazer dinheiro com aquele trabalho. E eu posso fazer dinheiro com diversas profissões. Com qual profissão eu Inúmeras. quero fazer dinheiro? Porque não tem dar dinheiro. Tanto é que tem médico que era uma profissão mais garantida, né, de ter sucesso financeiro. Hoje tem médico que está com a agenda vazia. Porque será que de fato ele quer cuidar, né, ele quer trabalhar com esse tema, ou quer só ganhar dinheiro? E ganhar dinheiro não existe, né? Essa conta chega Não, e uma tem o hora. contrário. Outro dia eu conheci uma pessoa que trabalha com clínicas, né? Ela falou assim: ah, eu tenho clínicas odontológicas, uma rede de clínicas odontológicas. Eu, ai, que legal, você é dentista? Ela falou: não, eu sou empresária. Eu nem me É, formei em odontologia, né? E aí você vê que paradigma. Você fala: não, eu vou ser médico porque dá dinheiro. E na verdade o médico está com a agenda vazia. E você é, olha um empresário que de repente foi para o ramo do empreendedorismo, da administração, e ele administra e contrata médicos e é muito mais bem sucedido isso, financeiramente. Esse é só um exemplo, tá, gente? isso. Mas é algo que realmente acontece. Você faz uma escolha aleatória que não tem a ver com quem você e aí você acaba se sentindo perdido. Então, esse programa ele foi feito pensando em pessoas que realmente não estão insatisfeitas, que se sentem frustradas, aonde elas estão, ou que elas até estão naquela síndrome do pelo menos, pelo menos eu tenho trabalho, mas você tem o potencial para chegar num lugar muito melhor, né? E realmente se realizar. Então, se você está em busca ou de uma mudança, ou se sente frustrada, ou talvez paralisada, não sabe por qual caminho seguir, esse programa foi feito especialmente para pessoas como Hum. você. Ou totalmente perdido, né, Cê? Tô totalmente perdida. Eu Sim, não tenho não sei por onde ideia, começar. não sei nem por onde começar, não tenho ideia. A gente vai pegar na sua mão e te ajudar a Como um decidir, GPS, né? né? O Não é nome do programa é descobrir, GPS a justamente por decidir. isso. Isso mesmo. Exato. Bom, e o resultado? O que você pode esperar desse programa online de orientação profissional? Bastante individualizado, porque apesar dele ser em grupo, a gente trabalha de forma individual nos encontros. Você pode esperar, né, que você vai conseguir definir com maior clareza o seu caminho profissional. Então, você vai deixar de ter esse pensamento, eu vou me encontrar, eu vou encontrar o meu propósito, mas você vai passar a definir e decidir o seu caminho. Você vai aprender o jeito certo para tomar a decisão e não fazer aqui como a Rafaela, acho que a Rafaela, o nome dela, né, falou, tomar critérios aleatórios, e você vai realmente ter nesse programa maior motivação para realizar o seu plano de carreira, né? Eu quero aproveitar aqui esse momento para parabenizar aqueles que estão aqui com a gente, porque o fato de você estar aqui hoje, parando para pensar a respeito da sua carreira, é muito importante. A maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas liga o piloto automático, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, estão lá no trabalho, se sentindo frustradas, infelizes. Na segunda-feira começa um novo ciclo, sem motivação, sem felicidade, sem realização e engajamento. E a gente espera, com esse programa, que você realmente, além de encontrar o seu caminho, você pode esperar maior motivação, maior realização naquilo que você faz, né? Porque, de fato, todos nós podemos ser mais felizes no nosso trabalho e nós merecemos, né? Lá no Uhum. final do dia, todo mundo merece, não tem ninguém que é privilegiado. Sim, perfeito. Perfeito. Na prática, gente, esse motivação em realizar é a gente te ajudar a pensar, decidir por um caminho, o que eu preciso fazer? Que curso eu preciso fazer, né? Como eu vou vender meu trabalho? É estruturar o seu plano de carreira. Se é para uma vaga numa empresa, como eu vou me preparar para essa vaga nessa empresa? Né? Como eu me preparo para uma entrevista? Então, na prática, é isso que a gente está querendo dizer com essas frases aqui. Oli, deixa eu aproveitar, né, e falar a respeito de curso, né, que você falou. Vai chegando essa época do ano e você já viralizou, enfim, as pessoas que mais comentam os posts que você fala a respeito dos cursos que você posta, eu sempre fico com medo,
porque eu tenho um amor ao aprendizado muito alto, então eu já comprei, já fiz muitos cursos, eu tô aqui logo na minha frente uma estante cheia de livros que eu gosto muito de ler. E quando a gente faz uma escolha por um curso, né? Eu vou fazer mais um curso, eu vou fazer mais uma especialização, eu vou fazer mais uma pós-graduação. Você tem que pensar quanto tempo, energia, dinheiro você vai investir nisso, para lá no fundo você depois ver que não fez diferença nenhuma. Eu tenho muitas pessoas que chegaram para mim como RH perguntando: olha, você acha que se eu fizer uma pós-graduação agora, me ajuda numa promoção? Depende, que promoção, que cargo que você quer ocupar? Esse Isso. curso, essa pós-graduação, ela vai fazer sentido para aquilo que você quer? Né? Perfeito. Então, é super interessante você entender que este programa de orientação profissional, ele vai te dar um caminho até para você parar de gastar dinheiro ou tempo ou energia naquilo que não é assertivo para o seu propósito, para aquilo que você Uhum. decide fazer, tá? E Sim. aí, como que vai funcionar? Vão ser 8 encontros semanais, ao vivo, pelo Zoom. Então, vamos estar, eu e a Elissa, a gente sempre fala, vamos colocar um horário? Sim, um horário para começar, não tem hora para terminar. Enquanto tiverem dúvidas, enquanto tiverem profissionais lá precisando da nossa ajuda, do nosso acompanhamento, nós vamos estar lá. Então, Uhum. toda semana às 8 horas da noite, durante terças-feiras, tá? Então, ainda é este ano, você vai estar com a gente e a gente vai pegar na sua mão e te acompanhar nesse processo. É Além isso. disso, existe todo um Fê, módulo que só a gente um chama de ponto rapidinho workbook. desse, para contribuir. Sim, A gente ficou um tempo pensando e discutindo se a gente ia fazer encontro semanal. E a gente decidiu fazer para que você decida a sua profissão e comece a caminhar nela ainda esse ano. Né? Era nosso e objetivo. não vamos adiar para 2025, porque a gente É, posterga tanto, a gente fica nesse mecanismo do cérebro de nos proteger, não, é melhor depois. Não, não é depois, é ainda este ano, no ano de 2024, a gente está aí quase em 2025, com encontros semanais, sim. Eu sei que todo mundo que está aqui é capaz de estar uma vez por semana com a gente, aprendendo, tendo a oportunidade de abrir o microfone, tirar sua dúvida, né? E aí, esse workbook que nós criamos são exercícios práticos, então é uma plataforma, a gente tem a plataforma UBLA, onde vai estar uma série de documentos, exercícios, passo a passo. A gente criou através do Notion um caminho, uma trilha de desenvolvimento que vai te apoiar durante todo o processo, né? Então você faz o exercício antes, participa dos encontros ao vivo pelo Zoom para esclarecer todas as suas dúvidas. Vão ser 6 módulos ao total. A gente vai trabalhar desde o processo de mapeamento, da onde você está agora, bem como um GPS, até que você chegue lá no final, na tomada de decisão e construa e efetivamente tenha um plano de carreira. Então, é um processo de orientação profissional completo, de forma online, sendo acompanhado por duas psicólogas especialistas nesse tema, tá? Bom, pessoal, as alguma vantagens de dúvida aqui, participar. assim? Você quer? Posso até abrir aqui o Pode chat. ver se tem alguma dúvida no É, chat, eu não estou conseguindo a ler Luana aqui. falou do vídeo. Luana, a gente disponibiliza sim, tá? O vídeo para vocês depois, Uhum, com certeza. com Fiquem lá certeza. no grupo que a gente vai colocar no Google Drive, né? E disponibiliza o link. Quem fechar vai ter acesso a tudo isso dentro da nossa plataforma, né? Lá na UBLA, vai ter Também. certinho. Uhum. Gente, alguma dúvida de como irá funcionar o nosso programa de orientação profissional? Vão mandando perguntas aqui, a gente vai avançar para não tomar mais o tempo de vocês, mas o chat está aberto aqui para vocês perguntarem. Quer seguir, Bom, Cê? sobre as vantagens de participar, eu acho que a principal delas é assumir o controle da sua vida profissional. Quando a gente está no banco do carona, num carro, né, trazendo a metáfora aí dentro de um carro, o motorista é que na verdade decide quando ele vai frear, às vezes se ele vai virar para a esquerda ou para a direita, né? Você perde realmente o controle. A vantagem de você participar desse programa é que você de fato vai ter o controle da sua vida profissional. Você vai ter escolhas profissionais com critérios não aleatórios, mas com critérios realmente claros, né? Mais assertivos. Ter um acompanhamento individualizado, como eu falei, a gente está montando um grupo, uma comunidade, um grupo de profissionais que estão aí buscando essa realização, essa felicidade no trabalho, mas o acompanhamento é individual, tá? E você, com certeza, fazendo boas escolhas, né, tomando decisões de maneira mais assertiva, não tem outro resultado a não ser ter maior realização profissional, tá? Então, essas são as vantagens, algumas das vantagens de participar.
Com relação a valor, né, pessoal, investimento. Acho que alguns de vocês que estão aqui talvez já estejam aí curiosos, tá? Mas como que vai funcionar a questão do valor? Quanto eu pago? Hoje eu diria para vocês que um programa de orientação profissional em mercado ele custa R$ 5.000, tá? Principalmente se for realizado por um profissional sério. Uma sessão individual, você fala, eu vou pagar uma sessão avulsa individual com um especialista, no mínimo 350. Dessa forma, fazendo uma conta rasa de 10 sessões, seriam R$ 3.500 que você investiria para ter esse caminho, para ter essa jornada. O valor promocional que nós estamos gerando nesse programa é de 1.129 à vista, ou 10 vezes de 129. Porém, para vocês, eu estou vendo aqui quantas pessoas tem, para todos vocês que estão aqui hoje com a gente no workshop, a gente vai dar um cupom de desconto. Então, até o final do dia, até a meia-noite, utilizando o cupom MAPA, tem 15% de desconto no pagamento. Isso daria 10 parcelas de R$ 110, tá? E, além disso, bônus especiais e exclusivos também, tá? O primeiro bônus talvez interesse aí, se eu não for chutar alto, a maioria, mínimo 70% deve ter interesse em realizar uma masterclass, tá? Focada em entrevistas. Como é que você pode ter entrevistas com maior sucesso? Conseguir realmente aquela vaga dos sonhos que você sempre quis. A gente vê hoje muitos profissionais brilhantes patinando, porque ali no momento da entrevista acaba não se saindo bem. Então você vai ganhar. O valor dessa Masterclass é R$ 297. Você não vai precisar pagar por ela. Fechando hoje o GPS da carreira, você ganha essa Masterclass. E também, para te ajudar nesse módulo de autoconhecimento, a gente tem um teste psicológico validado pela Vetor. Ele é realmente cientificamente válido, tá? Ele custa no mercado para qualquer profissional de psicologia, R$ 800, e você não vai pagar por esse teste. Então, faz parte do programa, faz parte dessa jornada de autoconhecimento. E para aqueles que fecharem ainda hoje com a gente o GPS da carreira, você vai ter os 15% de desconto utilizando o cupom MAPA. Você vai ter a Masterclass para obter maior sucesso nas suas entrevistas e você também vai ter o teste psicológico sem custo adicional nenhum, tá? Esse é o nosso convite para vocês. Durante essa última 1 hora aí, a gente foi trilhando alguns pontos super importantes, né, que você deve pensar, que você deve refletir a respeito da sua carreira, a respeito das crenças, dos pensamentos, das escolhas, de critérios mais claros. E a gente sabe que esse conteúdo que nós dividimos aqui, ele é muito útil. Você já pode, talvez, tomar aí as suas anotações e seguir sozinha, tá? Mas a gente sabe que com o GPS na mão, você chega muito mais rápido. Você tem muito mais chance de alcançar o resultado. Então, eu estou me colocando aqui à disposição, assim como a Elissa, para ajudá-las nessa jornada, para ajudá-las nesse processo. Porque lá no comecinho, quando a gente falou, né, do nosso manifesto, é possível ser feliz? Sim. É possível ter sucesso profissional e realização? Sim. Talvez sozinha um pouco mais difícil, mas com a nossa ajuda eu tenho certeza que você vai alcançar. Muito bom, Cê. Pessoal, alguma pergunta, dúvida, pode mandar aqui no chat. Aqui no chat a Nath que falar alguma coisa? Eu vi que a Nath já até colocou, né, o É, link. Eu esqueci de falar sobre o link. O link está aqui disponível. A gente também vai colocar lá no grupo de WhatsApp. Ao clicar nesse link, você já vai fazer uma compra pela plataforma Ubla, que é a plataforma que nós utilizamos para disponibilizar todo o conteúdo, o guia de boas-vindas, cada um dos módulos, o link que vai te dar acesso ao Notion com os exercícios para que você já possa começar a realizar. Então, é através dessa plataforma Ubla que você cria, né, um login de acesso para já ter acesso a uma série de materiais disponíveis. perfeito. Cê, a Juliana perguntou: na reta final do GPS, vocês auxiliam no planejamento para chegar lá, onde quer que cada um queira chegar? Sim, com certeza, Juliana. A última etapa do GPS é planejamento, planejando minha carreira. Então, a gente desenha um planejamento de longo, médio e curto prazo, né? Então, a gente começa com o seu sonho, né, da vida, desse caminho profissional que você escolheu, e começa a transformar em objetivos mesmo. E você precisa agir
para conseguir, desde as capacitações necessárias, depende da rota profissional, como você vai aplicar para as vagas, se for autônomo, como você vai vender seu serviço, a gente te ajuda a desenhar o passo a passo e você sai para fazer. Aí você traz para a gente, meninas, fiz isso, tive dificuldade, né? Isso aqui foi legal. Nesses encontros, a ideia é ser esse bate-bola mesmo, para a gente te ajudar, tá bom? Então, sim. E é Gente, individualizado, né? é, Cada um vai chegar num caminho diferente. sim, lembra assim, o GPS, como você falou, ele vai te ajudar desde decidir o destino, decidir sua profissão, então estou perdida. O GPS vai te ajudar a decidir. Depois que eu decido, eu preciso planejar. Eu costumo falar que decidir é 50%. Decidir, meu objetivo é esse, agora a gente precisa planejar para fazer essa carreira acontecer, essa carreira dar certo, tá? Então, E sim, da forma mais ágil, né? Por isso que a gente também pensou já nos encontros semanais, ao invés dos encontros quinzenais, porque isso. ninguém quer perder tempo, né, gente? A gente também não quer ficar aqui ad eterno, pensando, refletindo, fazendo exercício de autoconhecimento. A gente quer realmente transformar a nossa carreira. Chegando aí 2025, eu tenho certeza que, assim como eu, vocês querem já estabelecer metas, já estabelecer planos. A ideia é fazer de forma mais assertiva, tá? Uhum. A ideia é que você não perca mais o seu tempo, aonde você está perdida, insatisfeita, infeliz, mas que você ganhe tempo, né? E o que a gente costuma falar, né, Li, é que é uma questão de investimento. Por quê? Esse valor que você está vendo aqui na tela, né, são R$ 110 por mês, gente. Às vezes a gente gasta isso numa pizza. E você vai ter um acompanhamento por 2 psicólogas te acompanhando no processo, com a masterclass de entrevistas, mais o teste psicológico. E a gente já viu isso acontecer, tá? A gente já viu isso acontecer. A pessoa começar um processo e só do fato dela ter maior autoconfiança, autoconhecimento, ela já passar no processo de seleção ou ser promovida e aquele dinheiro que ela investiu, ela já se pagou, né? É, Com o novo salário, com a nova sim, vaga, com a nova recolocação dela, aquilo já se pagou, tá? isso mesmo. Então é realmente não é um valor, é um investimento. A Rafaela perguntou qual o horário dos encontros. Às 20 horas, toda terça-feira, tá? Semanalmente, às 20 horas. Sim. Tá. Obrigada, ela respondeu. Ok. Os encontros ficam gravados, né? A gente vai para a plataforma, coloca na plataforma. Ah, não consegui participar, tá tudo bem. Você vem para o próximo, vai estar um encontro lá, você faz o exercício no Notion. A Nath da nossa equipe, ela, se você tiver alguma dúvida, né, da plataforma, do pagamento, ela é a pessoa que vocês podem consultar. Nath, se você quiser até colocar seu link aqui do seu WhatsApp, para contato para as pessoas, acho que pode ser legal. Ela vai colocar aqui no chat. E se você puder colocar, porque às vezes a pessoa fica com dúvida depois, né? Então a gente vai subir na plataforma a filmagem, né? E para o próximo encontro você participa e sem problemas. Ó, a Nath colocou o telefone dela. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar lá. Bom, eu tô vendo que não tem mais dúvidas por enquanto, mas a Nath deixando o telefone dela aqui, eu acho que fica mais fácil para Sim. todos que estão ainda. Se surgir posteriormente, nos avise. Reforçando, né, o nosso manifesto. É possível ser feliz no trabalho. Nós conhecemos um caminho que vai te levar mais rápido, de maneira mais assertiva para aquele caminho que você quer, para aquele destino que às vezes você ainda nem sabe qual é. Esse programa ele foi feito e desenhado realmente com base científica, com base na nossa experiência, com o nosso background, com a nossa formação. Ele, apesar de ser online em grupo, ele é individualizado, então você vai ter todo o acompanhamento, passo a passo, a gente vai segurar na mão de vocês, de cada uma de vocês, durante todo o processo. E esse Você, desconto que vocês estão vendo é só para hoje, tá, gente? Até meia-noite. isso mesmo. A Juliana perguntou: sendo as sessões gerais, como ocorre o auxílio individualizado? A ideia, Juliana, é a gente se conectar às 8 horas, como você falou, tem horário para começar, mas não tem horário para terminar, e você vai ter o espaço da sua fala. Então, você vai trazer, olha, a atividade da semana, o módulo, né? Normalmente a gente vai trabalhar por módulo. O módulo da semana é esse, diagnóstico do meu momento de carreira. Tem o exercício lá no Notion. A Nath vai até disponibilizar lá no grupo do WhatsApp o videozinho
explicando um pouco como funciona. A gente fez um vídeo mostrando as ferramentas, ela vai disponibilizar lá no grupo nosso do WhatsApp, mas você faz esse exercício e você vai para o encontro com a gente. Então, no encontro, como você falou, você vai ter seu espaço de falar. Então, vai abrir o microfone, vai falar, meninas, fiz essa atividade, a gente vai te ajudar no seu caso em especial. No início do processo, que é algo que quem fechar já pode até fazer, tem um formulário que você vai preencher contando a sua história para a gente te conhecer com mais detalhes e poder saber quem é a Juliana no encontro, a história dela, a formação dela, os Qual a anseios dela. expectativa? Então é bem legal, já é uma coisa que quem fechar já pode fazer, porque a gente já vai te conhecendo, a gente vai ler todos, para quando a gente entrar nos encontros, a gente saber da sua história e poder também ter o espaço lá, né? Você vai ter seu espaço para falar, tirar dúvida, falar das tarefas e poder avançar, né? No que você precisar, no que estiver te paralisando, na sua dificuldade, tá bom? E é exatamente sobre essa questão de tempo. Você vai ter o seu tempo, né? Quando a gente fala que tem hora para começar, não tem hora para terminar. Enquanto tiverem pessoas com dúvidas, precisando de ajuda, a gente vai estar lá. A Nath já mandou lá no WhatsApp o vídeo, se vocês quiserem assistir, lá mostra o Notion, que é nosso Ela workbook. mostra a tela, né? Como É, que funciona o programa, cada uma da tela, cada um dos módulos de exercícios que vocês precisam fazer, para se sentirem até mais preparados de fazerem perguntas mais assertivas aí nos momentos online, né? sim, sim. O Notion, gente, é uma plataforma de gestão de projetos, basicamente é um site em que a gente criou todo o passo a passo. Então, você vai entrar, você já vai ter o passo a passo, desde mapeando o meu momento atual de carreira até planejamento de carreira. Então, tem exemplos, sabe? Como que eu construo um planejamento de carreira? Lá tem exemplos de como você constrói, de um exemplo prático mesmo, de uma situação, não é fictícia, mas próxima da realidade, né? De uma pessoa que decidiu um caminho profissional, como ela criou o planejamento dela. Então, no Notion, você já tem essa experiência inteira, né? As tarefas são feitas lá e as sessões online com a gente vai conversar sobre os exercícios com o objetivo de você ir avançando, decidindo e planejando o caminho profissional. Exatamente como funcionaria num processo individual, né? Porque também na mentoria e orientação de carreira individual, a gente também faz esse bate-bola, né? A gente conversa sobre, manda os exercícios, gera a trilha de desenvolvimento e até discutir na próxima sessão. Funciona basicamente da mesma forma. Sim. Gente, mais alguma dúvida, pergunta? Bom, aí só para finalizar ali, eu queria relembrar, né? O nosso cérebro, ele normalmente tem dificuldade de tomar decisões. De repente você tem aí milhões de ideias na cabeça. Não deixa de esclarecer dúvidas, né? Às vezes você tem alguma crença, mas será que é para mim? Será que vai funcionar comigo? Não perca o seu tempo. A gente ainda vai ter essa semana de inscrições abertas. Toma sua decisão, garanta esses bônus que a gente está dando hoje, especialmente hoje, com os 15% de desconto, mais a masterclass de entrevista, mais o teste psicológico, tá? E vem com a gente nessa, eu tenho certeza que te encontrando lá no dia 29, né, Eli? Acho que dia 29 é o primeiro encontro online. Você já vai ter visto a plataforma, você já vai ter reconhecido todas as ferramentas e você vai ver que já valeu a pena. Só de você ter Sim, acesso ao conteúdo, ter um ponto principal, um ponto de partida, a sensação de estar perdida, ela cai por terra, né? sim. Então, coloca-se aí como protagonista do volante, dona do volante da sua carreira, da sua jornada, tira qualquer pensamento de escassez, de falta de merecimento, de não vai dar certo, confia. Vou reforçar a questão do valor, porque o valor realmente seria muito mais do que isso, né? E o investimento que você vai fazer são só R$ 110 por mês. São poucas vagas, a gente não vai abrir um grupo muito grande justamente para dar uma assessoria mais individualizada. Então, corre, não perde tempo realmente, garanta o seu lugar, garanta a sua vaga e vem com a gente nesse processo. Muito bom. Acho que é isso, né, Cê? Obrigada por terem ficado, né, até esse momento. Esperamos nos encontrar nos nossos, E né, no nosso encontro dia vinte e nos nove. próximos encontros ao vivo. Isso mesmo. Pessoal, estamos também, vocês têm contato da Nath, estamos também lá no Instagram, qualquer dúvida, manda mensagem pra gente, né? Queremos fazer um grupinho pequenininho, então são poucas vagas, já garanta a sua lá, e queremos muito te ajudar nesse processo
de mais satisfação, né? Mais felicidade profissional. Então, contem com a gente. Obrigada a todos. Quero deixar um grande abraço. Beijo. Ah, Tchau, deixa eu ver no tchau. chat aqui, tem. Ah, obrigada, obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau.